Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, final de semana não teve voo, mas a gente conseguiu dar uma adiantada no projeto. Então fica aí com o vídeo de montagem da fuselagem da La Senhorita, mini térmica da Blue Sky. Valeu! Bom pessoal, então para a gente começar essa montagem aqui, eu separei algumas ferramentas e colas básicas que a gente vai usar, pelo menos nesse período da montagem. Como eu vou começar pela fuselagem, a gente vai precisar de menos coisa agora. Depois pode ser que um alicate, um taco de lixa, para a gente principalmente lixar o nariz, mas inicialmente é isso aqui. Um estilete, né? Bom e velho estilete, cola epóxi, a gente vai usar para colagem de algumas peças importantes, o CA e cola de madeira. E algumas lixas, né? Então eu cortei em alguns pedacinhos, porque como a gente lixa as emendas, acaba não perdendo a folha inteira. Então, mas posteriormente a gente vai precisar de um pedacinho maior. Em relação às peças, eu separei aqui as cavernas, mesa de servo, suporte para imã, o suporte dos parafusos da asa. Essa pecinha aqui é muito importante, ela que faz a união das duas asas. Canopy, parte de cima da fuselagem, turtle deck. Uma parte de cima aqui também, reforços aqui para a base da asa, reforço para a base do canopy, parede de fogo, as duas laterais que elas vêm separadas e aqui o fundo do avião. Bom, bem tranquilo, né pessoal? Então bora para a montagem. Bom pessoal, aqui não tem muito segredo, né? Como eu já havia dito antes, só usei a fita para aproximar e unir as duas peças. Então ela acaba forçando uma contra a outra e também serve de uma certa forma de isolante, né? Então agora eu dou uma inclinada para a cola entrar lá no vãozinho da greta. Fechei os dois, agora eu passo o paninho para remover o excesso e venho com a lixa. Bom pessoal, aqui não tem segredo, essa etapa eu só encaixei e desencaixei as cavernas C2 e C3 algumas vezes, apenas para gabaritar os reforços que vão na lateral do fuselagem. Então acompanhe a próxima etapa aí. Bom pessoal, aqui então a gente já fez a fixação dos nossos reforços, tanto o reforço de base de asa quanto o reforço de canopy, vareta triângulo. Então eu estou colando agora o reforço que vai ajudar no gavião das primeiras nervuras, e feito isso é só encaixar também a fixação da base da asa. E vocês podem notar que daqui a pouco eu vou estar instalando as porca-garra, e depois feito isso a gente pode colar em definitivo as cavernas C2 e C3. Bom pessoal, já está seco aqui então a nossa porca-garra. Outra observação que eu queria fazer é que a gente tem que dar uma limadinha aqui na haste dela, que fica um pouquinho para fora a base, para poder garantir o encaixe aqui mais preciso, né? Para ela não ficar nem assim, né? Nem assim. Então, pelo menos se dá uma limadinha aqui, ele já fica 100% nivelado. Uma segunda observação, que daqui a pouco a gente vai ter que passar esse conduíte aqui, conferir se ele está passando livre aqui, né, de forma relativa, porque esse aqui, o C4 e a C5, eu precisei passar uma broquinha bem de levezinho, tá pessoal? Não é com a furadeira não, tá? Só com a mão, porque se for com a furadeira você vai partir no meio essa caverna.
Então passei com a mão mesmo, ó, só para garantir que ela passe com mais facilidade, porque depois isso aqui pode dar um problema pra gente. A única que eu não testei até agora foi a C8, mas ela tá bem tranquila. Então é isso aí, beleza pessoal? Só uma observação para facilitar depois na hora de encaixar o conduíte, porque no Vimano eu já passei por isso, eu não testei antes, montei e depois eu tive um pouco de dificuldade para abrir esses furos aqui, principalmente porque ele tem mais cavernas de compensado, ela é um pouco mais dura de fazer esse serviço aqui, mas com relação à balsa é bem tranquilo, beleza? Então agora a gente só vai colar em definitivo as cavernas. Eu vou encaixar todas primeiro, pra gente ver como é que tá, se tá tudo legal, se tá tudo certinho. Pode ver que os encaixes das outras já é mais justo do que as de compensado. É a primeira vez que me acontece isso, de pegar um kit em que elas não estejam justas. Mas as de trás estão, né? Então agora a gente vai encaixar a outra lateral, encaixar o pino, né? Essa é a hora de a gente não esquecer nada que vem aqui. Então, opa! Encaixar a base aqui do ímã também. E encaixar outra metade da fuselagem e conferir se está todo mundo igual, principalmente lá atrás, tem que estar bem simétrico. Então a gente vai fazer essa conferência, se tudo estiver em ordem, a gente vem colando as cavernas. Bom, é isso aí pessoal, tá feita a emenda da nossa fuselagem, já encaixei todo mundo, travei, é bem importante a gente conferir esse fechamento aqui, né? Então tá tudo igualzinho, aí eu vim colando, já pinguei cola aqui nos 4 cantos aqui das cavernas, então tá tudo travadinho aqui. Então, agora a gente vai partir para o fechamento da barriga do avião. Então, e depois disso o fechamento lá do cone de cauda e conclusão, assim, propriamente dita da fuselagem. Então, mão na massa. Bom rapaziada, tá feita a folagem então do fundo da fuselagem, encaixei, fiz um pequeno ajuste aqui em uma das cavernas, não lembro qual exatamente, acho que foi essa daqui, mas já encaixou 100%, vi que estava tudo travadinho, estava dentro do esquadro, aí eu vim só aplicando cola. Aqui no começo eu já apliquei cola por dentro da vareta, para garantir uma colagem 100% efetiva, né? Porque aqui já é mais estrutural. Porque essa vareta aqui, além de facilitar a gente lixar e arredondar o nariz, ela compartilha um pouco de carga com a parede de fogo também, transferindo a carga da parede de fogo para as laterais e para a barriga do avião. Então o resto também já está feito, é bem tranquilo. Agora chegou o momento antes de fechar a fuselagem, a gente vai passar o nosso guia para linkagem. Então ela vem sobrando, eu acredito que vai sobrar um pouco de material ainda. E depois é só fechar aqui em cima a F6 e a F5 e vai estar feito o nosso serviço, é claro, né? Colando também a parede de fogo. Lembrando que, como ela tem os furos já deslocados para o motor, a gente vai ver qual a melhor posição para o fio do motor e colar ela na posição respectiva. Mas eu acredito que essa aqui já vai bater certinho com um número em pé. Então vamos testar aí. Pessoal, um comentário que eu queria fazer com vocês é a respeito do conduíte. Eu tive um pouquinho de dificuldade para passar e eu tive que fazer uma pequena modificação. O furo original, o rasgo termina mais ou menos até aqui. E como a curva dele ele acaba sendo uma curvinha bem fechada, eu tive que prolongar um pouco o rasgo. Fiz 2 furos mais para frente e emendei o rasgo com estilete.
escorri uma lixinha, né? E prolonguei de certa forma para permitir que ele faça essa curva aqui, né? Por causa do diâmetro do tubo. E mais aquilo de resto não tem muito segredo, já acabou passando, é bem tranquilo, vocês podem ver, já cortei um pedaço, então é bem sossegadinho. A gente sempre procura deixar ele cruzado, tá? Então o braço de lá vai sair para cá e vice-versa. Então agora eu vou passar o outro conduíte e daí a gente conclui de certa forma essa parte aqui da linkagem e depois é só fechar o turtle deck da cauda aqui, beleza? Valeu, rapaziada! Aí pessoal, ó, tá feito. Eu coloquei até um pinguinho de epóxi aqui, né, para manter os caninhos presos à parede. Deixa eu tentar focar aqui, tá difícil aí. Tá vendo? Então depois eu vou cortar o excesso do caninho para fora, né? Tá aqui, a gente corta meio 45 ali para garantir que ele fique nivelado com a lateral da fuselagem e depois para fazer a entelagem do planador. Mas já pinguei também aqui nas cavernas um pouquinho de CA, então já é o suficiente para travar os caninhos aqui nas cavernas. E está feita a nossa guia de linkagem. Então agora a gente vai fechar a parte de trás da fuselagem, né? Turtle deck. E depois a parte da frente. Lembrando que é interessante a gente colar primeiro aqui, ó, a parede de fogo e instalar o motor antes de fechar essa parte aqui de cima aqui. Então, por causa do espaço, né? Mais fácil de manobrar. Então vamos fechar aqui primeiro e depois a gente parte pro resto. Pessoal, é o seguinte, está concluída aqui a montagem da nossa fuselagem, com exceção da parede de fogo e da F5, porque eu ainda não inverti o eixo do motor. Então, o motor ele é preso aqui pela frente agora, eu preciso inverter o eixo. Então assim que eu fizer, eu volto a colar, parafusar ele na parede de fogo, colar na F5 e aí sim a gente dá por encerrado o trabalho aqui na parede de fogo, né? Mas por enquanto vamos tomar uma pré-visualização, né? Que agora com uma mão só fica uma beleza para fazer o serviço. Tô tentando aqui, tá pessoal? Aí, agora sim, tá vendo? Então é isso aí. A nossa fuselagem já está previamente montada. Então agora é só partir para a montagem do canopy, que é muito simples também, bem rápido. E assim a gente dá como encerrada essa parte de fuselagem, com exceção, é claro, aqui da parte do F5 e da fixação do motor. A montagem do canopy é extremamente simples, a gente tem esse conjuntinho de peças. Esse aqui é o nosso conjunto de imã, que a gente chegou a montar há um tempinho atrás, junto com a peça da base aqui da fuselagem. Então ele já está colado, o imã já está colado lá dentro com epóxi. O buraco aqui é um pouco maior do que a espessura do imã, então como o epóxi ele é bem espesso, ele acaba nivelando o imã com a madeira. Tem essa pecinha aqui, o H3, que é a nossa linguetinha de fixação. As duas bases do canopy, vocês podem perceber que ela tem uma diferença no rasgo, o que faz com que você monte sempre na posição correta. Tá certo que a inclinação aqui não é muito grande, mas a gente tem um padrão a ser seguido, né, que é o H aqui para frente, sempre a numeração para frente e para cima, beleza? Então acompanhe no timelapse a montagem desse cara aqui, é bem rapidinho.